Norte. Olhar do Norte. Olhar do Norte. Olhar do Olhar do Norte. Norte. Olhar do Olhar do Norte. Round. Olhar do Norte. Olhar do Norte. Olhar do Norte. Olhar do Essa entrevista eu guardei para o final, porque a pessoa que está aqui na minha frente é uma pessoa que eu quero ser quando eu crescer, porque ela é uma referência, é um nome fundamental para o audiovisual do Norte, para a vida pública brasileira. Carla Martins, seja bem-vinda ao 107. De verdade, tudo que eu estou falando aqui, eu já pude falar um pouco com você, mas é real que eu sinto você é uma pessoa que eu admiro profundamente. Então seja muito bem-vinda. Você está bem aqui? Como é que tem Estou bem, sido? muito obrigada. Imagina ser acolhida dessa maneira. Agradeço a sua generosidade, enfim, por esse acolhimento e, enfim, pelas palavras, porque elas são em excesso. São de quem é amigo, nada quem de gosta. excesso, é a mais pura verdade. Se tivéssemos mais Carlas Martins no mundo, olha, o Brasil, o mundo estava muito, muito melhor do que está. Mas vamos lá. Vamos lá. Senão eu vou ficar aqui puxando seu saco e você vai ficar E eu vou ficar insuportável. agradecendo. Eu quero saber o seguinte, Carla, você foi jurada da Mostra Amazônia principal do festival. Foram, se eu não me engano, 16 filmes de todos os estados da região norte, mais Mato Grosso. Não teve do Maranhão, né, dessa vez, infelizmente. O que você, conhecendo, sendo uma pessoa que está em festivais de cinema, vendo, o que você observou dessa safra que a gente teve aqui no Teatro Amazonas? Primeiro foi um privilégio, porque é uma janela, uma vitrine absolutamente diversa desse cinema brasileiro feito na Amazônia ou feito na região norte, né? Sim. Mas muita coisa interessante, diversidade, e a gente vai se dando conta da importância que teve os últimos fundos de investimentos de cinema. Boa parte do que a gente viu e que é apresentado aí tem lá a assinatura da Sim. lei Paulo Gustavo ou da própria Política Nacional Aldir Aldir Blanc. Blanc, quer dizer, foi uma janela muito intensa, densa, com muitas matizes, eu diria, das Amazônias, da região norte. Eu diria das Amazônias porque, de fato, por exemplo, o Maranhão é Amazônia, não é norte, mas é Sim. Amazônia e está aqui perto. E assim, em termos de filme, o que você mais te chamou mais atenção? Você não precisa dizer quem você votou, quem você escolheu como ganhador, mas o que assim você destaca? Questões técnicas, narrativas, as temáticas, alguma coisa que te chamou atenção? Bem, me chama a atenção que essa nossa região da Amazônia, ela sempre foi uma região de muita produção de documentário. Sim, E nós estamos, nesse momento, com uma vasta produção de ficção. Isso é interessante, porque a gente sabe que o processo do documentário, de certa maneira, como processo técnico, é um pouco mais, eu diria, simples, sem querer desqualificar. E sim, o processo da ficção, um processo mais complexo, que necessita de mais equipe, necessita de uma série de outras coisas que a gente, durante muito tempo, não teve como sim. acessar. Então, eu diria que o que me chama a atenção é a quantidade de ficção produzida, e isso é animador. Sim, sem dúvida. E é engraçado, aqui no Amazonas eu acho que. A gente tem se bem que o da Silva, né? Mas as outras são ficções. Sim, E é uma tendência que eu tenho sim, percebido aqui ao longo desse tempo no Olhar do Norte, muitas ficções, esse interesse em contar histórias, tanto urbanas quanto da floresta. E aí o júri, porque você tá ali, Rafael Ramos, tem o Adanilo, Rayane, acho que o Jimmy também, né? isso. Ou sejam, pessoas assim, tem 3 do Amazonas, você do Acre, que eu acho que você é das Amazônias, né? Que uma vez eu falei com o Clemilson, que também veio aqui, eu falei, vocês são da Amazônia, vocês não são só de um estado. Mas você, do Acre, Rayane, do Amapá, e cada um com visões diferentes de cinema, de mundo, enfim. Como foi chegar num consenso? Houve consenso? O júri tretou? Se você quiser desabafar, bastidores, é isso que é bom. Você conte, Eu por acho que favor. eu chamo isso de os processos de humanidades, né? É óbvio que cada um, às vezes, acaba se tendo um agarramento com algo que te chama mais atenção. Eu acho que a Amazônia precisa contar essas histórias nossas a partir do nosso olhar, uma narração na nossa primeira pessoa, do lugar que a gente vem. Eu acho que nós padecemos durante muito tempo de um olhar muito colonizador e, portanto, estereotipou e exotizou demais, Sim. né? O próprio Amazonas sofre muito disso, né? Desse processo de estereotipação dessa Amazônia, dessa Ileia, dessa coisa. Então, eu acho que cada um de nós vindo de um lugar, porque veja, o
Danilo, embora seja amazonense, o Adanilo ganhou. Por aí, né? Tá por aí. Tá no mundo, Já é um né? artista reconhecido como um ator jovem brasileiro, indígena, que se destaca, né? É isso. A Rayane, eu diria que é uma cineasta promissora, muito promissora, que uma mulher, né? Uma mulher preta com um processo muito interessante nos filmes dela, falando sobre essas Amazônias, pensando sobre esse lugar, tentando refletir isso. O Jimmy é um produtor daqui, um produtor, meio que um diretor, meio que um assistente de um cinema que eu diria de nicho aqui Sim. do Amazonas, né? E o Rafael, que é uma pessoa que produziu cinema, já saiu, já voltou, quer dizer, tinha essa diversidade, mas eu acho que estava todo mundo meio focado nessa ideia de que contos que a gente está fazendo desse lugar e como que eles são mais orgânicos. Óbvio que de vez em quando a gente sempre tem uma queda de braço, né? A gente fala, esse aqui, não, esse aqui eu prefiro esse, não, mas esse aqui, não, mas essa menção, ah, não, só é 2 menções, a gente fica se batendo, porque tem muita coisa que eu acho que merecia menção. O festival Sim. trouxe uma leva de coisas interessantes, e aí, de fato, é isso. Mas, assim, no final, a gente acaba entendendo que é uma equação, é o que eu falei quando me perguntaram, o que é que você diz para quem não foi premiado? Eu falo, segue fazendo, porque, de fato, a janela de exibição é a coisa mais importante. Ter esse Sim. teatro aqui, lotado, isso é luxuoso para esse país, entendeu? Sim. Quantas pessoas querem estar fazendo um festival de cinema lotado, todos os dias de casa praticamente cheia, fila para entrar, gente chegando, gente querendo lugar, gente entrando, gente saindo, enfim. Isso eu acho que é importante para o lugar. É importante, né, que as pessoas sentam, conversam com você. São muitas coisas que vem acontecendo aqui no Amazonas de audiovisual, que eu acho que o festival é um pouco uma culminância, mas são muitas coisas. Eu encontrei com a equipe de vocês em Cannes, entendeu? Sim. Encontro com a equipe de vocês produzindo texto sobre Gramado. Eu encontro a equipe do Cine 7 andando e tentando produzir críticas sobre o que acontece no cinema brasileiro, se referenciando, inclusive, à própria Amazônia como um lugar de produção. Então, acho que tudo isso é uma culminância, e aí a gente no júri fica imerso nisso, né? Porque ver esse lugar aqui, e ver a produção, ver as pessoas vindo, ver as pessoas gritando pelos seus filmes, ver os alunos de universidade arriscando Sim. um primeiro filme, e tendo à frente um jovem dizendo assim, é a primeira vez que minha família está no teatro Amazonas toda, e que está todo mundo aqui, entende? E essas coisas, elas são conceitualmente importantes e presencialmente importantes. A pessoa se referencia quando ela se reconhece num espaço como esse. Esse espaço, ele tem, nós sabemos que ele é lindíssimo, mas a tradição que está por trás dele é de muita violência, de muita escravidão, de muito dinheiro tirado de pessoas que estavam nesse território tentando uma condição de vida em detrimento aos grandes barões da borracha ou uma Belle Époque que se instalou no Brasil. Então, quando essas pessoas vêm nesse teatro e ocupam e gritam, elas vão jogando por terra essa história e vão levantando isso aqui como um outro templo, um templo da cultura, desse cinema, que ele também é marginal. Sim. A gente tem coisas interessantes, né? A gente tem aqui, ver o Mata-Gato, por exemplo, as pessoas gritando do cinema, enlouquecidas, né? Ver o cinema de gênero, né? O Sim. terror. Eu diria que o festival ele teve uma primeira noite de memória, uma segunda noite de terror e uma terceira noite meio do sobrenatural. Porque eu diria, né, os 2 filmes aí, com uma coisa do Do fim do extraterrestre, mundo, do né? fim do mundo, a própria Boiúna, com essa coisa do encante presente. Então, de fato, eu também diria que a curadoria do festival foi muito acertada. Ela conseguiu aí estabelecer uma linha narrativa visual para a gente se colocar Inserido, né? imerso. Certo. Foi muito bonito. Carla, você foi produtora de Noites Alienígenas, um dos filmes do norte do Brasil que mais circulou Brasil afora. E eu lembro de uma conversa, eu acho que você não tem problema, porque foi uma questão que aconteceu pública, né? Que você falou que foi na coletiva em Gramado, se assustou muitas vezes com o desconhecimento das pessoas sobre o norte. E a gente vê agora a Boiúna chegando com a força da Adriana, o cinema do Amazonas, do Pará, do próprio Acre e Do de Mato tantos do Grosso, Mato né? Grosso, o cinema da Amazônia ganhando uma força. Você acha que ainda há um desconhecimento muito grande sobre a Amazônia, sobre o cinema amazônico perante o país, ou isso vem sendo ultrapassado? E o que falta para superar? É interesse dessas pessoas de outras regiões? Eu acho que são vários fatores. O Sim, primeiro é o reconhecimento do próprio território. Né? a Saber que, valorização interna, exato, né?
Saber que, por exemplo, o cinema lotou para o filme do Kleber é importante. Que o Agente Claro. Secreto tenha sessões lotadas. Importante que o filme do Gabriel Mascaro venha para cá e tenha uma sessão lotada e que possa estar sendo repercutido em outros lugares. Primeira coisa que eu acho que isso é importante. Eu leio o filme que é produzido no território, gostando ou não gostando, tendo críticas, achando que podia ser, mas isso eu acho que é importante, né? Esse espaço. A outra é que eu acho que o Brasil ainda, de fato, não focou na descolonização de um olhar mesmo. De olhar, porque assim, durante muito tempo nós fomos. Essa exotização é um cinema regional. Sim, é verdade. Essa palavra regional, ela não ajuda, porque ela nunca foi pensada para construir regionalmente uma potência. Ela sempre foi usada para baixar a Diminuir. régua. De fato, o Brasil padece disso, e não é só a Amazônia. Eu acho que o Brasil inteiro padece de uma espécie de régua qualitativa que tem que ser dada pelo Sudeste. Sim, Nós padecemos disso durante muito tempo. Eu acho que agora nós estamos saindo desse lugar mesmo. A gente está brigando para dizer, é um cinema brasileiro feito no Norte. Eu quero que essa história seja contada por aqui. Eu quero que as pessoas que estão contando essa história sejam daqui para se reconhecerem nela. sim. A potência da cultura é a pessoa, o entorno se reconhecer. Por isso que eu digo, eu ficava olhando as pessoas gritando no cinema, fulano, ou pessoas como, por exemplo, o Everson Batata, Sim, em vários filmes. Eu falei, gente, a gente tem que fazer um filme sobre a vida do Batata, porque o Batata está em todos os filmes. sim. Mostra o tanto que um profissional desenvolveu processos aqui, como ele e alguns outros que eu vejo aparecendo em vários filmes, quer dizer, que foram se qualificando. Então, assim, eu acho que a gente tem que jogar por terra essa ideia de que a gente não sabe fazer cinema, porque a gente já começa a ter equipes e a gente tem pessoas com condição de ser cabeça de equipe, para a gente acabar com essa história de que não, a gente tem sempre que trazer os cabeças de equipe de fora. Eu não concordo com isso, eu acho que isso depende da produção, Sim. depende do filme que você está fazendo, porque isso é um experimento também, isso é um direito que você tem de aprender fazendo. O cinema desse país, durante o tempo, foi experimental, e eu diria que boa parte do Sudeste teve a oportunidade de experimentar, fazer filme de todo jeito, e com isso se formando no processo. Sim. Então, não pode ser negado isso para a gente. É como se dissesse assim, o seu filme tem que sempre ganhar prêmio. Não, eu tenho o direito de fazer um filme que não ganha nada e está tudo certo. Sim. Mas como formação para a equipe foi bom, para os atores foi bom, para tudo, sabe? Isso que eu acho que são coisas que a gente precisa considerar como muito importantes dentro desse processo. E de fato é isso. O Brasil, para aquilo que não está dentro de uma certa régua qualitativa, parece que é menos. E Sim. nós temos que quebrar isso. Eu acho que isso é como você disse assim, não existe crítica especializada de cinema no Norte. Como não existe? Claro. Vocês demarcaram o território. Vocês estão assistindo o filme. Tem 3 ou 4, 5 ou 6, meia dúzia que escreve aí no Cine7, para além de você. Então, estão aí constituindo uma base de pensamento, de comentário. A gente sempre gosta de dizer do comentariado, Sim. mais do que o comentariado que vê, que olha. Então, eu acho que isso é uma coisa. Quando eu fui para Gramado, eu lembro que eu falei assim, nunca mais um Gramado sem as Amazônias, nunca mais um Gramado sem a Cone, e eu fiquei rindo, porque eu acho que essa frase repercutiu, porque de lá para cá, Sempre desde tá. 2022, ou seja nos curtas, o Fabiano Barros, que está aqui como cura, foi Ela mora logo em ali, 2023, né? Em 2024 a gente teve o Oeste outra vez, que é um Sim. filme da Cone, né, do que vem ali do Centro-Oeste, né, com Érico Razzi, né, já tinha a Roberta Carvalho concorrendo com Mestras também, De na parte Tocantins, do né? documentário, Ah, né, e agora agora esse 2025, a gente tem essa vitória que eu acho que ela é exultante do próprio trabalho do Bruno Bini, sim. do Mato Do Mato Grosso, Grosso. né, de Cuiabá, com a presença do Boiúna. E o Boiúna, eu acho que ele tem uma coisa muito importante. Ele fala de um tema que ele... Por que eu digo que o Boiúna me dignifica como amazônida? Porque se a gente for olhar, Caio, há 3 produções nesse momento que falam da mesma temática, ainda que 3 Sim. produções. A gente tem a cópia restaurada do Iracema, que é uma preciosidade do Bodansky de 40 anos atrás, mas que fala sobre essa coisa da prostituição, da mulher nesse lugar. A gente tem Humanas, feita da Mariana Brennan. que é de fora, feito, eu diria que uma coprodução com o território e o Sudeste também, com essa narrativa, e uma produção que não está dentro do cinema, mas é um audiovisual, que é o Psica. Sim, o Psica. Psica, que fala a mesma coisa. Sim. Essas 3 são produções que me incomodam profundamente,
porque a Amazônia é o lugar que está todo mundo falando dela no mundo. Então não está mais certo. A gente ganhou o direito de contar outras histórias. A gente ganhou o direito de contar as histórias que são simbólicas desse lugar, que se reconstituem a partir do encante, a partir da vida, a partir do pensamento. A gente ganhou esse direito. Então, não acho... São 3 produções interessantes, mas eu não acho... O Bodansky, claro, meu Deus do céu, porque eu acho o Iracema impressionante. Sim. Mas agora, quando eu vi Iracema, eu pensei, a gente é mais do que isso. Então, nesse tempo, 40 anos depois, a gente vai estar vendo as pessoas fazendo a mesma narrativa. Por isso que eu gosto do Boiúna. O Boiúna me dignifica, Sim. porque ele fala desse tema a partir de uma ideia da encantaria. E a encantaria faz parte da gente. Isso tudo faz parte da gente. A gente está vendo uma sociedade que desconstruiu isso, achando que isso não era importante. Então, a gente hoje tem uma medicina que não valoriza mais o que vem Os da saberes, floresta, né? não valoriza os saberes, e só entrega performance. Está com pressão alta, o remédio para baixar a pressão. Está com diabetes, o remédio para baixar o açúcar. Está com problema no coração, o remédio para o coração. E o resto? Mas a cura. Eu não Sim. quero a performance. A gente está precisando de cura. Então, parte daquilo que eu diria que é essa doença climática, que a resposta está aqui, ela precisa poder ser respondida. Sim. Ela não pode ser tratada só como uma resposta técnica. Você falou e eu concordo plenamente. Para mim, Boiúna, assim, não tem nem comparação. Psica e Manas, ainda que ache até Manas um bom filme bem contado, Sim, mas não tem. Eu não estou falando, sim, né, sim, isso. sim. Eu digo é bem contado, mas será que é só essa história? Será que eu preciso exatamente. estar sempre alguém vindo aqui dizendo vamos salvar as pobres mulheres? Prostituição existe em todo canto. Mas eu acho que é mais até do que isso, que é no sentido, pelo menos eu sinto do Boiúna, que é compreender a lógica da região. E coisa que Manas e o outro não conseguem nem perto fazer. Não, Psica, então, Sim, é zero a é compreensão. um filme de ação, né? É um filme de ação e a Amazônia não está presente com a Sim. sua pujança de território, que É um cenário, né? significante para continuidade. Nós hoje só vamos conseguir manter a humanidade viva nesse planeta se a gente conseguir que essa floresta entre num estado mínimo de equilíbrio. Assim, se eu quiser ser acadêmico aqui, né, que agora eu estou fazendo mestrado, Boaventura de Souza Santos falava da Total. sociologia da doença, enfim. Mas eu quero saber, antes que a gente entre nesse campo, que aí a gente não vai mais, não para mais. Mas eu queria só encerrar, Carla, sobre um texto que você escreveu, super importante, alertando sobre os perigos que o audiovisual para a região norte, da região norte, do centro-oeste e também do nordeste correm, com essa questão da regulamentação do streaming, inclusive com um texto que está no Congresso sendo trabalhado. Você escreveu no Cine Ninja, certo? Sim. Com o Clemilson Farias e o Gabriel... Isso, e o Gabriel Pires. Qual é esse alerta que é fundamental, muito importante, que tem que ser feito? Veja, principalmente de 2003 para cá, há um forte investimento, eu diria, na região, principalmente centro-oeste, nordeste, que é a CONE, Sim. Que é centro-oeste, o norte e o nordeste. Mais do que 60% do território brasileiro. Sim. Né? E tem a Cota FAMES, que está ali entre Espírito Santo, Minas Gerais e a região sul. Que é uma federação, é isso? Um grupo. Um grupo, né? Um agrupamento como cota, e o eixo, Rio de Janeiro e São Paulo. De fato, hoje, a cota para essas regiões centro-oeste, norte e nordeste é 40%. No projeto, tal como está escrito nesse momento, há um perigo, porque essa cota ela não está sendo espelhada com esse valor. Então, ela cai. Ela cai, acho que aproximadamente para 12%. Menos da metade. Menos da metade. O que seria, o que seria muito difícil. Porque, veja, a gente, quando olha para esse festival, e todas as falas que a gente faz aqui, a gente olha para quê? Para a força da produção. Eu tenho um filme na Netflix, o Noites Alienígenas está na Sim. Netflix. Entrou em abril de 2023, logo após a estreia, em março. Sim. De lá para cá, a Netflix não tem obrigação nenhuma, nem de dizer quantas pessoas assistem. Nada. Não repassam absolutamente Não repassa nada para nada. vocês. A gente não sabe se o filme tem público, não tem público. A gente fica Se sabendo assistiram porque até o final, se não... se é assistido, quantas pessoas acessam. Quer dizer, o desempenho, ele não existe. Então, de fato, nós precisamos de uma regulação. Sim. É importante, que vai colocar em outro lugar o investimento, a distribuição, tudo isso. Mas, por outro lado, a gente precisa que ela minimamente respeite essas questões, que são questões fundamentais.
Nós estamos chegando nesse festival com um monte de gente produzindo e toda hora alguém dizendo, e lá a assinatura do governo federal, porque foi destinado esse recurso. Se a gente perde isso, eu diria que a gente tem uma queda. E o que nós estamos nesse momento é num momento ascendente. Sim. Nós estamos numa ascendência. E daqui, e nós estamos em 2025. Até 2028, nós vamos estar vendo produções feitas fruto da LPG, não tenha dúvida. Então, eu diria que até 2028. E aí também vem as Labs, vem a Lei Aldir Blanc, vem os outros editais que a gente tem concorrido, e que eu falo toda hora, nós precisamos. Eu não deixo de escrever nenhum edital, não importa se eu não aprovo. Eu escrevo 2, 3 projetos para cada edital. Porque também é isso, se a gente está reclamando, se a gente quer, a gente precisa escrever. Porque é só Tem o que nosso olhar, né? participando, que a gente vai dizer, não foi bom isso. Ah, isso aqui é bom. Ah, eu preciso que isso aqui seja. Entende? E aí a gente padece disso. E mais, porque enquanto a gente não consegue, assim, como é que eles construíram a história, a trajetória do Noites, e como eles acabam construindo a trajetória de um Boiúna, ou mesmo do filme do Bruno Bini, os cinco tipos de morte, né? Do Bruno Bini, do né? Bruno Bini, Sim. aqui, que é tipo um talento que se destaca. Não é só talento. Teve uma oportunidade, teve investimento, pessoas que... Entende? Então, se você não olhar assim, você não vai conseguir que essa, eu diria, teia cultural, audiovisual esgarce. Porque, de fato, há um desgaste de narrativa no Brasil. Talvez as histórias que a gente possa contar daqui, elas continuem sendo tão... Né? Eu adoro o Boiúna desse lugar do que parece impossível, né, do que parece ser essa mistura com o sobrenatural, Sim. que faz parte da nossa vida. Exato. Você é amazonense, você cresceu ouvindo com alguém dizer, menina, bota uma fitinha vermelha na testa desse menino para ele não ter um quebranto, o menino tá de vento caído, leva para rezar. Ai, vai entrar na mata, cuidado, pede licença. Tudo na mata tem dono, que é uma fala que está no Boiúna. No filme, né? E a gente escuta isso. O Bado, que é esse músico rondoniense maravilhoso, ele fala, que uma música dele fala, dentro da mata tem um rei, quem fere a mata é a lei do mato, ferirá o rei também. Sim. No sentido de que, né, essa força, que ela é também uma força de cosmogonia mesmo, né? E eu, por fim, eu acho que precisa ter um reconhecimento, para o cinema, para o teatro, para a música, são para os intelectuais. Agora eu fui na livraria ali comprar o livro da Neide Gondi, que eu queria, eu já tinha, toda vez que eu tenho esse livro, eu acabo de ler para alguém, eu falei, o livro da Neide Gondi é impressionante, o Abiguar Bastos é impressionante, o João de Jesus Paz Loureiro é impressionante, o Milton Ratum furou e ocupou um lugar. É impressionante, é quase um realismo sobrenatural, um mundo fantástico dessa presença árabe, né? Enfim, os intelectuais desse lugar, os professores, as pessoas que estão nas universidades, os intelectuais indígenas, os intelectuais desse povo, das populações originárias e das populações tradicionais que estão nesse nosso lugar. A gente precisa desse reconhecimento. Isso... Eu acho que eu diria assim, isso lastreia o Brasil para um outro lugar. É um Brasil de verdade. Eu não gosto dessa palavra profundo muito, mas é um Brasil verdadeiro. É um Brasil com cara de Brasil, que é eu, você, quem está no Rio, São Paulo, no Nordeste, no Sul, em todos os lugares. Esse país conseguir ter um olho para as narrativas feitas sem nenhum olhar colonizador, sem ninguém que aponta, o Caio é assim, o seu cinema tem que ser assim. Eu venho participar de festival, toda vez que eu saio, eu digo, nunca mais eu participo, essa é a última vez. Aí quando eu vejo, tipo, já estou de novo nesse aperreio. Porque no final a gente tem vontade de premiar todo mundo. Porque só de chegar aqui já é importante. Imagina os meninos da universidade. Ano passado, quando a gente fez o Matapê, a universidade estava voltando. E eles dizendo, ajuda a gente, que nós estamos sem equipamento, ajuda a gente que nós... Então, hoje eles estão aqui com filme, é experimental, é feito na guerrilha, mas está presente. Carla, a única coisa que você errou foi não falar você como uma intelectual da Amazônia. Foi por isso que eu falei, vou guardar a Carla para o final, e era por isso que eu queria falar com você. Então, muitíssimo obrigado. Obrigada. Volte sempre. Sempre que você estiver aqui, você vai ser a última a ser chamada, mas vai ser a melhor entrevista, tá bom? Muito obrigado. Caio, muito obrigada. Obrigada por esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo do Cine 7. A gente vê o Cine 7 crescendo, se fortalecendo. É importante porque, eu sempre digo, a palavra crítica vem de um vocábulo grego que é criticar e de comentar. Então, a crítica é o comentário.
Eu diria que ela é importante. Eu sempre falo, quem não quer ser criticado não bota público, faz só para si. Então, quando a gente bota público, a gente precisa ouvir o outro. Claro. Porque não a comunicação não é o que eu digo, é como o outro recebe. Então, é importante o que vocês estão fazendo. Uma força para esse Cine7 sempre, um salve para o seu estúdio, um salve para todo mundo que escreve no Cine7, longa vida para esse lugar e termina logo esse mestrado Vou para fazer. estar aqui à frente dessa parada toda. Muito obrigado, Carla, de verdade mesmo. E é isso. Esse foi o Estúdio Cine7 no Festival Olhar do Norte 2025. Quero agradecer ao Jefferson Carvalho, técnico de vídeo, que fez toda essa estrutura, assim como o Bosco Soares, nosso mestre do áudio aqui. Muito obrigado a eles e muito obrigado a todos vocês. Até o ano que vem. Tchau. Olhar do norte. Olhar do norte. Olhar do norte. Olhar do norte. Round. Olhar do norte. Olhar do norte. Olhar do norte. Olhar do norte.